E aí pessoal, estamos de volta, espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Ao longo dessa primeira gravação, eu achei até melhor a gente dividir esses vídeos em vídeos menores de 20, 30 minutos, para não ficar muito cansativo também, para você conseguir acompanhar por partes. Eu vou estar colocando em cada vídeo a descrição do que está sendo falado nele, que eu acho que fica mais fácil de vocês acompanhar. Às vezes você quer consultar às vezes um assunto específico que foi falado durante o vídeo, eu acho que é mais fácil para a gente estar falando isso. Se você tiver alguma dúvida ou tiver algum conselho, alguma sugestão, deixa o recadinho para a gente aqui embaixo aqui, que vai ser de boa valia para os próximos vídeos. Então vamos continuar aqui. A gente estava falando sobre os fluxogramas, a gente vai entrar numa parte muito importante agora. Basicamente o coração, o cérebro, os pulmões, é o mais importante da fábrica de ração. É claro que a gente tem a remoagem, que a gente já falou, que é um ponto importante também, que sem ele a gente não consegue produzir rações com uma qualidade boa. Mas agora a gente vai falar sobre a extrusão, a gente vai falar sobre a secagem, a parte de resfriamento, aplicação de óleo e posteriormente o sistema de ensaque. Aqui eu vou estar mostrando para vocês aqui no fluxograma. Vocês vão ver que são dois silos grandes, aproximadamente o que a gente tinha comentado já, de 35 metros cúbicos mais ou menos de armazenamento para a linha de extrusão, para que ele possa trabalhar menos tempo nesse início de processo, com a parte de farelo, dosagem, pesagem, mistura e remoagem, e trabalhar mais com os equipamentos que estão localizados pós remoagem, que é somente da extrusora até a linha de ensaque. Abaixo dos silos ali em verde, vocês veem ali que tem a extrusora. No cantinho do lado mais esquerdo, em verde e preto também, a gente tem a aplicação de corante, muito utilizado para quem vai começar uma fábrica de ração e quer fazer uma ração colorida. Esse é um tema também que a gente vai acabar discutindo posteriormente, porque os corantes hoje estão sendo banidos praticamente das fábricas de ração, porque os donos de animais, como quer prolongar a vida dos animais, eles estão dando preferência para rações sem corantes, por conta dessa parte de ou contaminar, ou fazer algum mal, ou ser a base de animais também. Então, sim, são várias justificativas que os clientes têm dado atualmente para preferir ração com a cor natural dela, que é amarronzada. Bom, e depois da extrusora aqui, a gente tem o transporte pneumático, que é essa tubulação que sai da extrusora, do ponto mais baixo, e eleva ele no ponto mais alto, que é o ciclone de descarregamento do secador. Temos o secador, que na maior parte das vezes é com duas etapas, ou seja, ele entra e sai pelo mesmo lado, pelo lado direito do equipamento. Na saída do secador, a gente tem uma calha vibratória para retirada de pós, o elevador, que vai transportar esses equipamentos para dentro do resfriador, onde você vai baixar a temperatura para evitar que esse produto tenha uma recontaminação com mofo posteriormente. E depois, a parte de resfriamento, a gente tem a parte de aplicação de líquidos, que é onde vai ser colocado o óleo e o palatabilizante. O óleo nada mais é que ele melhora a parte energética da sua ração e também contribui para a parte de palatabilidade. E o palatabilizante, ele é o que faz o atrativo, é que faz com que o animal sinta a vontade de comer aquela ração quando você vem com ela numa bandejinha, ou quando você chega com ela em casa e abre o saco dela e vem todo aquele cheiro de ração. Como o olfato dos animais ele é muito apurado, ele é feito justamente para isso, para quando você abrir o saco, ele exalar o cheiro e o animal se sentir atraído para comer aquela ração. E por último, a gente tem a linha de ensaque. Aqui vocês estão vendo que são 4 silos, sendo que 3 deles para ensaque mesmo, e esse cliente ele fez um pedido especial. Como ele vai trabalhar com um produto com ossinho, e o osso, por padrão, ele é sempre branco, ele pediu um silo específico só para fazer o ossinho, e posteriormente, antes de ir para a linha de ensaque, ele consiga fazer uma mescla desse produto. Seja ele um produto colorido, seja ele um produto natural, mas que tem esse ossinho também, que é feito com corante branco. Então, falando mais específico, na linha de extrusão,
a gente vai ter os equipamentos. O que é a extrusora? A extrusora é o equipamento que vai cozinhar todos os ingredientes. Assim como a gente come a maior parte dos nossos produtos, nossos alimentos cozidos, os animais também têm essa necessidade para melhorar a digestibilidade, melhorar a absorção dos nutrientes no corpo. Então a gente faz o cozimento das matérias-primas. Da mesma forma que a gente cozinha para a gente vai usar os mesmos ingredientes para os animais. Então a gente tem uma parte vegetal, tem uma parte de origem animal, e para facilitar esse cozimento que a gente usa calor, que ele no caso da extrusora, ele entra como vapor que vem produzido pela caldeira, a água que a gente liga da nossa rede básica, né, da nossa fábrica, e ele alimenta diretamente a extrusora, e no caso a gente tem o corante. O corante ele entra aí, no caso, para as rações de combate ou uma outra ração, uma standard que antigamente utilizava, hoje não se utiliza tanto mais, mas ele entra para fazer um atrativo colorido mais para quem compra do que para os animais, mas ele é utilizado também. Uma coisa muito importante que a gente tem que falar também na parte de extrusão é o tamanho da ração. Para cada tipo de animal você tem que ter uma matriz diferente. E essa matriz, como você pode ver na foto aí de uma máquina trabalhando, uma extrusora, possivelmente pela foto, ou ele é uma ração natural, ou como é uma ração que ela está muito boleada, ela está muito esférica, eu acredito que seja até uma foto de uma ração para peixes, tá? Mas ela segue o mesmo processo. A gente voltando um pouco aqui, na matriz você vai poder fazer ou o tamanho da sua ração ou o formato. É nesse ponto que a gente define se vai ser um peixinho, se a sua ração vai ser um coração, se vai ter um ossinho, se vai ser uma bolinha, se vai ser um quadrado, se vai ser uma coxinha de frango. Então é nesse ponto. Aqui a gente tem que ressaltar que hoje, por conta da alta tecnologia que a gente tem no mercado, a gente consegue fazer vários formatos ao mesmo tempo. Isso vai depender de um cálculo. É claro que não são todos os formatos ao mesmo tempo que a gente consegue fazer, mas em torno de 2, 3, eu acredito que até 4 formatos, dependendo do tipo de desenho, a gente consegue fazer na mesma matriz, o que proporciona para quem está trabalhando um ganho de produtividade. Que antigamente, como as pessoas não conheciam esse cálculo a fundo aqui no Brasil, pelo menos quando eu comecei a trabalhar lá em 2006 nos projetos de fábrica, as pessoas faziam um formato por vez, e no final dos processos a gente tinha o que a gente chama de silos de multipartícula, que servia para misturar tanto os produtos coloridos quanto os produtos formatados. Hoje são poucas as empresas que utilizam esse tipo de silos. Eu ainda acho eles muito importantes, tá? Mas dá para trabalhar sem esses tipos de silos hoje no final dos processos de fábrica de ração. Mesmo porque na extrusora você consegue, com os tanques de corante, mudar a cor da ração a cada 20, 30, 40 segundos. Isso vai depender daquilo que você quer. E também com uma matriz com vários formatos, você consegue unir os dois, fazer vários formatos ao mesmo tempo e mudando a cor deles de acordo com o tempo que você precisar. Então a cada 20 segundos você vai ter coração, bolinha e coxinha de frango verde. Depois daqui 20 segundos você vai ter amarelo, depois daqui 20 segundos você pode ter um laranja e por aí vai. Então você economiza bastante tempo com esses novos processos. Essa próxima foto aqui, ainda falando dentro da extrusão, é um dos pontos mais importantes. Lembra lá atrás que eu comentei com você que a ração premium, super premium, ela tendia a ser mais pesada e mais dura por conta, é uma característica específica desse tipo de ração para melhorar a mastigação do animal, favorecer a limpeza dos dentes dele. Então, é aqui também que a gente define esse tipo de característica na ração. Aqui eu coloquei duas fotos para você. Uma, a mais amarela, você pode ver que a trama dela internamente, que a gente chama de colmeia, ela é mais fechada. Então é uma ração mais densa, ela expandiu menos. E do nosso lado direito, essa ração mais laranjada, a gente pode ver que é uma ração que ela é mais aberta, ela expandiu mais. Então essa é basicamente a diferença visual quando a gente pega uma ração. Às vezes você está visitando uma fábrica
ou já visitou uma fábrica e pegou uma ração e a pessoa estava às vezes mordendo ela ou cortando ela para abrir no meio, é justamente para ver isso. Como que está a expansão dela, se ela está mais pesada, se ela está mais densa, porque cada tipo de produto você vai ter uma densidade diferente. Tem produto, principalmente os combates, é uma ração muito leve, então você consegue colocar mais produto em questão de quantidade e menos peso, então fica um saco mais cheio, mais estufado. Se você pega as rações prêmio, super prêmio, você vai ver que tem entre a quantidade onde começa a ração e aonde fecha o saco, a embalagem, você vê que tem um espaço muito grande. Por quê? Porque essa ração é pesada e ela senta melhor no fundo da embalagem. Então dessa forma ela é uma ração mais pesada, mais densa, certo? Eu coloquei aqui até as características para vocês. A ração de combate ela vai variar em torno de 0,4, 0,45 gramas por litro, enquanto a prêmio, a super prêmio, vai ficar em torno de 0,7, 0,65 até 0,75 gramas por litro, ou seja, uma ração mais pesada. Os tipos de secador. Hoje a gente tem basicamente para as linhas grandes os secadores de esteira e tem os secadores contra fluxos também, tá? Esse tubular que eu coloquei para vocês aqui é o secador de uma linha pequena. Existem algumas linhas no mercado em torno de 60, 100 kg, 150, até 400 kg por hora. Tem algumas empresas que ainda trabalham com secador tubular. Para linhas pequenas de 60 e 100 kg, até 150 kg, no máximo 200, eu acredito que ainda seja um sistema de secagem viável. Acima disso, eu não vejo uma eficiência muito positiva, a não ser que você coloque 2 tubos, 3 tubos, como é feito normalmente no mercado. Para linhas acima de 400 kg por hora, ou a gente vai ter o secador de esteira, que é esse mais à direita, ou você vai ter o sistema contra fluxo, que é um secador que ele fica na vertical e ele tem vários decks. Você começa um sistema de secagem no primeiro deck. Se for uma linha grande, você vai ter um segundo deck para complementar essa secagem, ou então, se for uma linha pequena de 400 kg por hora, vai ser somente um deck mesmo. Essa diferença entre secador tubular, secador de esteira, secador contra fluxo, eu prefiro tratar isso um pouco mais específico dentro do assunto de secagem, para a gente não sair muito fora do assunto agora, que a gente está fazendo mais uma explanação, está passando para vocês os conceitos de fábrica de ração. É claro que muitas das pessoas que vão ver esse vídeo já conhecem, já tem uma facilidade, já tem uma intimidade já com os equipamentos já. Mas assim, como eu estou diretamente ligado ao mercado, eu vejo que muitas empresas ou muitas pessoas que estão iniciando no processo de fábrica de ração têm muitas dúvidas e acabam cometendo alguns erros que se complicam depois para poder colocar essas fábricas de ração, para poder ter uma produtividade e ter uma rentabilidade na qual ele já esperava quando ele fez o investimento. O próximo item que a gente vai estar falando aí é o resfriador. Basicamente ele serve para quê? Quando você sai do secador, você tem uma temperatura em torno de 90 graus. Se você pega essa ração e coloca diretamente dentro de uma embalagem, você vai ter que essa ração, como ela vai fechar uma certa quantidade de oxigênio dentro dela e tem muito calor, ela vai começar a evaporar essa água, esse restante de água que está no oxigênio preso, e vai começar a formar gotículas de água. Quando ela começa a formar as gotículas de água, ela começa a voltar para a ração e começa a criar mofos, que é no caso dessa foto aí que eu bati para vocês aí. Algumas rações começam a embolorar. E isso, quando o cliente abre, quando ele compra uma embalagem de ração, é totalmente negativo. Não é aquilo que a pessoa espera quando ele está comprando uma ração de qualidade. Outro ponto também que pode complicar bastante a questão de embolorar, ter uma contaminação numa ração, não é somente da parte de resfriamento, mas da parte de secagem também, a qual a gente não tratou mais a fundo. Mas basicamente, só para a gente fazer uma explanação e deixar isso bem claro, a extrusora ela larga o produto com a umidade em torno de 25% no máximo. Esse é o máximo de umidade que deve ter uma ração PET quando ela sai da extrusora. Quando ela é direcionada para dentro do secador, a gente espera que essa diferença de umidade caia de 25% para em torno de 10% de umidade.
Só que para ela chegar nessa quantidade de umidade, ela vai receber uma quantidade de calor muito alta. Então ela vai ter baixa umidade e temperatura alta. Então a gente precisa do resfriador para equilibrar essa equação e baixar a temperatura e deixar a umidade baixa também. Mas pode acontecer de ou ineficiência de alguns equipamentos, ou por equipamentos que já estão ultrapassados e precisam de manutenção, de não conseguir retirar essa quantidade de umidade. E esses produtos saírem com 12, 13 ou até 14% de umidade. E como a pessoa às vezes não tem um controle de qualidade muito rígido, esse produto começar a embolorar dentro das embalagens após o ensaque dele e começar a ter problema de bolor direto no ponto de venda. Então esse ponto é interessante analisar. Umidade na extrusora 25%, umidade final no secador em torno de 10%, com temperatura de 90 graus, e quando ele passar pelo resfriador, ele vai cair de 90 para em torno aí de 40, 45, dependendo da região que você tiver. O ideal é que ele deixe essa temperatura aproximadamente 5 pontos acima do que você tem de ambiente e manter a mesma atividade de água e umidade. O próximo item que a gente vai falar após o resfriamento é aplicação de líquidos. O que é aplicação de líquido? É nesse ponto que você vai fazer a aplicação do óleo e do palatabilizante para poder agregar energia à sua ração e tá fazendo um atrativo para o animal. O que a gente comentou, quando você abrir a sua embalagem de ração, o animal ele se sentir atraído a comer aquela ração e comer com vontade. Além dele se satisfazer, né, as necessidades nutricionais dele, ele tem o prazer de comer aquela ração também. Então é nesse ponto aqui que acontece a mágica do negócio. Aqui eu coloquei 3 fotos para você. Essa foto que está mais à direita, que é o sistema de aplicação a vácuo, que é um misturador de duplo eixo, tá? O que acontece? Você tem esse silo de armazenamento em cima, o produto chega e através de bateladas ele descarrega. Quando ele descarrega, ele tem uma pesagem que é feita ali daquela ração, e de acordo com o peso de ração que você tem ali dentro, você joga a porcentagem de óleo e palatabilizante dentro do misturador, desse misturador na verdade, para poder fazer a homogeneização. A gente tem 2 tipos de básicos, né, que mais se utiliza hoje para poder fazer a aplicação de óleo palatabilizante. Eu coloquei 2 fotos. Na parte de cima, a gente pode ver, tem um bico de aspersão e no final, não sei se vai dar para vocês verem, mas é uma rosca com pás. Esse sistema é uma evolução do que a gente tinha anteriormente, lá em 2005, 2006, que lá se utilizava um tambor rotativo, assim como o secador que eu mostrei para vocês anteriormente. Só que naquele processo se perdia muito vapor de óleo, muito vapor de palatabilizante, por conta da aspersão que fazia. Então ele foi evoluído para um sistema de rosca. Então você tem rosca com pás para não quebrar a sua ração, não gerar mais pós, e é colocado 2 bicos de aspersão, um no começo da linha da rosca para óleo e um do meio para frente para fazer a aspersão de palatabilizante. Na foto de baixo, estão vendo já é um VC, que é esse equipamento, né, do lado que eu coloquei para você, que é um misturador de pás, fazendo a aplicação do óleo. Então são vários bicos de aspersão que você tem no teto do equipamento, e como eu expliquei para vocês, de acordo com o peso que tem ali dentro, se você está jogando 5% de óleo e 1% de palatabilizante, ele joga exatamente esse valor, porque ele tem um sistema de cálculo de volume de quanto que entra no equipamento. Posteriormente a gente fala melhor e mais detalhado sobre esse equipamento. Aqui eu coloquei 2 esquemas para vocês. O primeiro aqui mais à direita é o sistema de aplicação de líquido por tubo, que se utilizava antigamente. Tem algumas empresas que ainda defendem esse sistema de aplicação de líquido, falando que é um sistema eficiente, que tem como fazer o controle, e o sistema do vacuum cutter, que é o misturador, né, de eixos para fazer a aplicação de líquido. Detalhe, esse equipamento, o vacuum cutter, que a gente chama de VC, ou misturador para aplicação de líquidos, ele pode trabalhar com ou sem vácuo, tá? Posteriormente eu vou explicar isso para vocês melhor, mas só para adiantar aqui, com vácuo é quando você faz ração prêmio, super prêmio, que você precisa fazer maior quantidade de aplicação de óleo na ração. Ou seja, quando você precisa fazer uma aplicação acima de 8, 10% de óleo na ração, a utilização do vácuo seja mais absorvido pela ração durante o processo de aplicação.
para a gente adiantar um pouquinho o assunto e ficar na cabeça de vocês, e vocês já estudando já, o sistema de aplicação de líquidos do VC, o Vacuum Coulter, a gente fez alguns estudos ao longo dos últimos anos, numa linha de 6 toneladas por hora, e por ele ter esse sistema de pesagem de líquidos antes de fazer a aplicação, só com óleo, que é o ingrediente mais barato em relação a esse sistema de aplicação de líquido, o cliente conseguiu fazer uma economia de mais ou menos 50 mil reais por mês. Depois eu passo esse estudo para vocês nos próximos vídeos, para que vocês tenham conhecimento e possam colocar isso no seu planejamento financeiro, tá? Mas deixa aí na caixinha guardado aí, para que a gente possa falar mais futuramente. E por último, que é muito importante também, é o sistema de ensaque. O que a gente tem que priorizar hoje no sistema de ensaque? Um sistema de ensaque ele tem que ser rápido, ele tem que ser preciso e, se possível, que a gente consiga economizar funcionários. Quanto mais automatizado esse sistema de ensaque possa ser, mais custos eu consigo reduzir para a minha fábrica de ração. Hoje no mercado a gente tem dois tipos de equipamentos. O mais à direita, que eu estou mostrando para vocês, que ele é mais automatizado, que ele tem sistema com 2 balanças, consegue ter uma variação em torno de 10 a 50 gramas por embalagem, por pesagem, ou seja, é uma variação que fica dentro da legislação e não tem necessidade de estar fazendo correção do peso, que agiliza bastante o processo de ensaque. E tem esse sistema mais mecânico, na verdade, né? Como vocês podem ver, ele tem um sisteminha de contrapeso, mas já existem algumas máquinas dessa no mercado hoje que foi retirado esse contrapeso e foi colocado célula de carga. Ele dá uma precisão boa também, porém não tem muita agilidade. Mas, de acordo com cada projeto, a gente consegue estar adequando isso aí para vocês. Agora, em se tratando de embalagem, eu coloquei para vocês aí o que vocês têm que analisar. A espessura do plástico. Hoje a gente tem vários tipos de materiais, combinação de materiais, BOPP, PET, BOPP mais biofilme, que é onde você vai ter selagem de luz, selagem de oxigênio. Com esse tipo de matéria-prima você consegue dar uma durabilidade maior para a sua ração e consegue fazer uma embalagem mais bonita também. Eu prefiro explicar isso posteriormente, colocar os tipos de embalagem, os tipos de combinação que é melhor, para que fique mais fácil de vocês entenderem. O fechamento, a solda dela, isso depende muito mais dos equipamentos que você vai utilizar do que da embalagem, mas é claro que a embalagem também ela é muito importante, porque o tipo de material que você vai escolher, ela vai permitir que essa solda ela seja mais ou menos eficiente. Tá? Então, conforme eu comentei com vocês, o tipo de embalagem que vocês escolhem vai favorecer a barragem da passagem da luz, a barragem do oxigênio, que são dois itens que são totalmente prejudiciais para o shelf life, para o tempo de prateleira que essa ração vai ter posteriormente. Então, a embalagem é bem importante a respeito disso. Eu coloquei uma observação que é a venda de ração a granel. Pessoal, quanto mais vocês puderem barrar esse tipo de venda, vai melhor para vocês. Porque apesar de ser uma forma do comerciante agregar um pouco mais de valor para ele, essa ração, quando ela chega muitas das vezes para o cliente final, que é o animal, ela é uma ração que pode estar oxidada, é uma ração que pode estar com seus minerais, suas vitaminas e minerais degradados por conta da luz, por conta do oxigênio também, que é uma oxidação. E isso às vezes pode prejudicar a sua venda, o seu comércio. Então é um ponto que, sim, se você conseguir barrar, isso é um ponto positivo para você. Então tente vender, tente fazer um custo ou embalagens menores também que favoreça o cliente levar a embalagem sempre fechada para casa, que esse é o mais importante para uma fábrica de ração, ter o seu produto totalmente inócuo e com alta digestibilidade e com uma boa nutrição para os animais. E para a gente terminar, a gente não poderia deixar de falar de alguns equipamentos que são bases para a construção de uma fábrica de ração. Quando você for construir uma fábrica de ração, fazer o seu projeto, você tem que lembrar que não é somente os equipamentos que as empresas de ração te fornecem. Você ainda vai precisar de um compressor de ar, você vai precisar de uma caldeira para gerar vapor,
talvez um banco de capacitores para te ajudar a fazer uma economia de energia, que muitas empresas hoje não fornecem isso, sempre fornecem um sistema muito simples, muito enxuto para você começar a trabalhar. Tudo isso a gente reconhece e sabe que vai gerar um custo, tá? Mas é sempre bom você fazer um planejamento. Coloca na ponta do lápis, ó, se eu colocar um banco de capacitor, quanto que isso vai me gerar de economia? Porque um banco de capacitor hoje você consegue, às vezes, começar uma fábrica sem ele. Mas futuramente é interessante que você tenha ele para reduzir a energia. Diferentemente de um compressor de ar e de uma caldeira, que obrigatoriamente você já tem que começar com eles. Porque você tem muitos equipamentos com um sistema de acionamento pneumático, você precisa do vapor para fazer o cozimento da ração na extrusora, quanto na secagem da ração pronta dentro do secador. Ela que vai gerar o vapor, tanto para fazer o cozimento quanto para fazer a secagem. Então não tem como, são equipamentos, caldeiro, compressor de ar, que você tem que ter desde o início da sua produção. Você já tem que colocar, ter um bom fornecedor, saber quem são esses fornecedores que vão te fornecer, que tenha peça de reposição, que tenha fácil assistência técnica, que não te cobre caro. Isso serve para tudo, tanto a caldeira, tanto compressor de ar, quanto para a empresa que vai te fornecer os equipamentos também. Então é muito importante você estar listando tudo isso para você colocar no seu projeto de aquisição da sua fábrica de ração. E antes da gente finalizar, eu queria deixar alguns lembretes para vocês aqui, porque isso vai fazer toda a diferença para você ter um produto de melhor ou pior qualidade. Para você alavancar as suas vendas de ração na empresa, primeiramente, invista sempre em fornecedores, tanto em equipamentos, que vai ser o seu fornecedor inicial, quanto de matéria-prima. Quando você chegar no ponto de escolher os seus fornecedores para a matéria-prima, exija sempre os laudos, as análises que eles fazem, os certificados de garantia que eles têm, que isso é muito importante. Você tem um milho de qualidade, uma soja de qualidade, um pré-mix, que são as vitaminas e os minerais de qualidade, óleo, tudo isso vai fazer com que você tenha um bom produto final. E internamente tenha sempre um sistema de qualidade, um sistema 5S, um sistema BPF, um sistema PPCC. Todos esses assuntos a gente trata internamente no portal R2S, tem textos falando sobre isso, formas de aplicação, formas de implementação, e isso eu acho que é um tema muito interessante. Hoje o BPF ele é lei, então todas as empresas de ração, produção de alimento, tem que ter ele funcionando dentro das suas unidades produtoras. Então faça isso, tenha uma pessoa que organize, que te ensine, que treine seus operadores. Eu, como já trabalhei já em processo, com gerente de qualidade, como gerente de produção, eu sei a importância de um treinamento. Eu acho que esse é um tema que a gente pode tratar futuramente também. Como eu venci, como eu coloquei os meus funcionários para trabalhar. Porque a gestão de qualidade, a gestão de implementação de processos também, não só qualidade como processos, é um treinamento que você tem que fazer diariamente. É um treinamento que você tem que lembrar os seus funcionários todos os dias como é feito, o que tem que ser feito, até que aquilo vire um costume, um hábito dele todos os dias. Então isso é muito importante a gente trabalhar. Você que está montando uma fábrica de ração, ter isso em mente, que vai demorar, às vezes pode ter um custo, na verdade, não um custo financeiro, mas um custo de tempo, porque você tem que tirar uma parte do dia para treinar esses colaboradores, até que isso se torne um hábito. Depois que se torna um hábito, eles mesmos vão treinando os próximos colaboradores que vão entrando, por conta da rotatividade, saída, entrada de funcionário. Os próprios funcionários se treinam e se policiam dentro da fábrica de ração ou na fábrica de alimentos. Combinado? Último ponto, tenha produtos diversificados. A gente falou em começar com um produto de uma ração combate, uma ração standard e futuramente ir crescendo, e justamente é isso. Tenha diversificação de produto. Comece com um produto mais simples, mas pense no futuro. Como você pode escalar para você crescer mais, ter mais produtos e alcançar maiores mercados. Tá bom? Deixo meu contato aqui. Uma frase final que é muito importante.
O cliente final sempre serão os animais, mas se eles não comerem, o dono não retorna para comprar mais na sua fábrica de ração. Eu acho que sim, é um pensamento bem simples, é você pensar sempre no animal que vai comer a sua ração. Faça sempre o melhor, faça com muito carinho, faça com muita dedicação e dificilmente você vai ter alguma decepção ou algum revés com a sua fábrica de ração. Vamos ficando por aqui. As formas de entrar em contato comigo, e-mail, WhatsApp, pelo site também é muito fácil. Se você estiver lendo alguma reportagem, tiver alguma dúvida, algum texto que eu escrevi, entre em contato com a gente, eu tento responder o mais rápido possível. Deixe suas mensagens aqui também no YouTube, comente o vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber os novos vídeos que a gente vai estar mandando. Eu prometo tentar fazer uma quantidade de vídeos maiores aqui para frente, para tentar levar mais informação para vocês. Combinado? Pessoal, um forte abraço, fique com Deus aí, eu espero vocês na próxima. Até logo.